A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 33 e 34, que diz: Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia em que todos se alimentassem, dizendo: Hoje faz 14 dias que vocês estão em vigília constante, sem comer nada. Agora peço-lhe que comam alguma coisa, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá sequer um fio de cabelo. Nós estamos diante de uma passagem onde nós estamos falando aqui da viagem de Paulo. Paulo, quando ele foi enviado para a Itália, quando ali em Roma iria se apresentar ao imperador para ali fazer a sua defesa. E nesse processo, Paulo passou por uma tempestade, nós falamos no episódio anterior, e nessa tempestade que Paulo vai passar juntamente com aquela tripulação, juntamente com todos que ali estavam, aquele navio, ele vai naufragar. Nós vamos ver que a palavra do Senhor diz, que ali no versículo 27, que na 14ª noite ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximo da terra firme. Então eles lançaram as sondas, verificaram que a profundidade era de 20 braças, 37 metros. Por pouco tempo, lançaram novamente a sonda e encontraram 15 braços, 27 metros. Temendo que fossem jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras de popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Então aqueles homens ali estavam desesperados, porque já não se via mais o dia nem a noite, as estrelas, como diz a palavra, não via nem o sol. E nós vamos observar que ali eles estavam ali, cada um fazendo as suas orações, pedindo que logo viesse o dia. E a palavra do Senhor diz que, tentando escapar do navio, os marinheiros eles baixaram o barco, salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncora da proa. Então Paulo ele disse ali ao centurião e aos soldados que ali estavam, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco, salva-vidas, e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistiu em que todos se alimentassem, dizendo: Hoje faz 14 dias que vocês estão em vigília constante, sem comer nada. Todos que estão passando por alguma dificuldade, por alguma tempestade, muitas das vezes uns perdem a fome, perdem o sono, perdem muitas das vezes até a vontade de viver, ou até mesmo aqueles que estão lutando ali contra a água, acabam se entregando. E esses homens já estavam ali sem se alimentar já há dias. E Paulo ali, no meio de uma tempestade, aquela tempestade, se levanta como um grande líder. É interessante ver que ali estava aquele homem, os soldados, estava ali o oficial, tinha o capitão do navio, o dono do navio. Nós vamos ver que Paulo, no meio de uma tempestade, ele se levanta como um grande líder. E é isso que nós também precisamos ter a percepção de que no meio de uma tempestade, de uma dificuldade, Deus sempre vai levantar alguém. Ele vai sempre usar alguém como ferramenta, como instrumento, como ele levanta ali Paulo. E Paulo, vendo toda aquela situação, ele vai ser aquele homem que vai insistir que todos viessem se alimentar. Ele diz ali que já hoje faz 14 dias que vocês estão em vigília constante, sem comer nada. No versículo 34, a palavra diz, que Paulo ele diz: Agora peço-lhe que comam alguma coisa, pois só assim poderão sobreviver. Entende-se de que se aqueles homens estavam fracos, não estavam se alimentando, não teriam força para nadar, para poder defender a sua própria vida ali. E Paulo ele diz e traz uma palavra de ânimo no meio daquela tempestade, que é muito importante no momento de dificuldade.
né, nós temos uma ferramenta usada por Deus para poder motivar alguém, para poder animar alguém no meio de uma tribulação, no meio de uma dificuldade, uma tempestade, de uma perseguição. E nós vamos ver que Paulo diz a ele: nenhum de vocês perderá sequer um fio de cabelo. Paulo ele reforça isso para eles, porque no episódio anterior nós falamos que Paulo ele diz que o anjo do Senhor tinha aparecido e disse para ele que se perderia a embarcação, tudo que estava ali, mas nenhuma vida ali, se iria se perder. Ali estava 276 pessoas naquele navio. E Paulo diz: nenhum de vocês perderá sequer um fio de cabelo. Então, se você está num momento de dificuldade, creia que o Senhor ele tem todo o poder para te tirar dessa situação, mesmo que se perca algo material, mas você vai estar de pé. Mesmo que muitas das vezes as coisas estejam acontecendo, mas Deus ele está no controle e irá preservar a tua vida. Basta estarmos em Cristo Jesus, ouvindo a sua palavra e andando segundo a sua vontade, na obediência ao Senhor, servindo Ele com dignidade, a certeza que temos que nada vai acontecer com aqueles que amam e temem ao Senhor. A palavra do Senhor diz que, tendo dito isso, tomou um pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Olha que interessante, diante daqueles homens, a oportunidade que Paulo teve ali de pegar o pão, de partir e de agradecer a Deus pelo pão no meio da tempestade, de agradecer a Deus, ser grato ao Senhor no meio das tribulações, de aproveitar a oportunidade de fazer uma oração, de orar, de falar, do amor do Senhor Jesus. E Paulo ele estava ali aproveitando essa oportunidade, ele ora, dá graças a Deus e começou a comer. E o primeiro exemplo aqui é que Paulo foi o primeiro a comer. Ele deu um exemplo, comeu. E a palavra diz no versículo 36 que todos se reanimaram e também comeram algo. A palavra do Senhor, irmão, uma oração. Ser grato a Deus anima aqueles que estão passando por perseguição. Ainda mais como somos agradecidos no meio da tempestade, no meio da dificuldade ali, como aqueles 276 homens que estavam ali, se animaram, comeram, e ali, uma vez satisfeito ali, eles aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo no mar. Tem coisas que muitas das vezes está pesando na nossa vida, como aqui meio trigo, como aqui aquele alimento que estava ali, que ele estava pesando, aquele navio. Eles começaram a se desprender, se desfazer daquilo que estava com ele, que era o trigo, e começaram a lançar ao mar. E entenda que tem muitas coisas na nossa vida que pode ser um peso, pode ser estar pesando, e se está pesando, muitas das vezes está nos fazendo afundar, naufragar. Então, que nesse dia você lance fora todo o peso do pecado, toda a falta de perdão, tudo que está tentando, tudo que precisa ser confessado e colocado diante do Senhor, que seja colocado, pois isso torna um peso na sua vida, isso tira o teu sono, isso tira a tua paz, tira a tua tranquilidade. Então, lance fora, tire todo o peso, lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, todo o medo, confia no Senhor. Versículo 40 diz que, cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. O navio, porém, calhou em um banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se, ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. E os soldados ali, depois que ele viu tudo isso, os soldados eles planejaram matar os presos para impedir que algum deles fugisse jogando-se ao mar. E o centurião, porém, ele entendeu que se matasse todos os presos que ali estavam, teria que matar Paulo. Então o centurião, porém, queria salvar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançasse primeiro ao mar em direção à terra. Então entenda que nesta hora, por causa da vida de Paulo ali, que eles viram quanto Paulo foi útil naqueles dias de tempestade.
e poupou a vida de Paulo, e poupando para poupar a vida de Paulo, eles não deveriam matar os outros soldados, os outros presos, porque se matassem, teria que matar Paulo. Então, olha a importância de nós estarmos no meio de uma tempestade, no meio de uma dificuldade, para poder realmente que o Senhor fazer algo maravilhoso através das nossas vidas. Porque se Paulo não estivesse naquele navio, e eles tivessem a oportunidade ali, como eles tiveram todo dia, ir em direção à terra, em direção à praia, eles teriam matado todos, mas pela presença de Paulo ali e Deus operando, com certeza todos foram poupados. Então os outros teriam que salvar em tábuas, em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram à terra são e salvos. Então glorificado seja o nome do Senhor. Que você nesse dia se identifique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração, que você venha estar sentindo realmente que o Senhor está falando contigo através dessa palavra. Que Deus te abençoe nesse dia.